A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, grato a Deus aqui por mais essa rica oportunidade. Feliz por estar aqui mais essa vez para estar com os irmãos fazendo uma oração para o início do nosso dia e também uma meditação na palavra de Deus, uma reflexão, um devocional. Então eu quero destacar sempre a importância de estarmos orando todo dia, né? Apresentando o nosso dia ao Senhor Jesus Cristo, pedindo as suas bênçãos, pedindo a sua proteção para o nosso dia, né? Nós que vamos sair para trabalhar e enfrentar grandes dificuldades, a gente não sabe o que está na rua aí, irmãos. São todas as pessoas que já saem para fazer o mal. Então precisamos orar e entregar o nosso dia, o nosso caminho, nosso dia de trabalho nas mãos de Deus. E você que fica em casa, né? Você que é uma pessoa do lar, mas que Deus venha te livrar de acidentes domésticos também, né? A gente percebe e vê aí algumas notícias de acidentes domésticos. Então a gente tem sempre que apresentar todo dia o nosso dia nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você que pode nesse momento tirar um tempo, um minuto de dedicação a Deus, de oração. Você que não pode estar nos seus afazeres do lar, mas você quer orar, irmãos, fique aí, concentre a sua mente em Deus, no Espírito Santo. Você que está indo, né, para o seu trabalho, está na condução, não tem a condição, então você mentalize, coloque a sua mente no Espírito Santo e Ele conhece a intenção do teu coração, Ele sabe da tua condição e Ele vai levar a sua oração a Deus. Você que está no trabalho, faça a mesma coisa, meu irmão, minha irmã, né? Se comunique com Deus através da sua mente e o Senhor vai entender que você está aí para orar, que você quer buscar Ele em espírito e em verdade. Mas não se prive de orar a Deus, amém? Então oremos. Senhor Deus de poder e de glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, queremos primeiramente te glorificar, te exaltar, engrandecer teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é o Deus que tem nos sustentado, o Senhor é que tem nos dado força para chegar até aqui. Te exaltamos porque tu és único, tu és o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus que trouxe tudo à existência pelo poder da tua palavra. Tu és o Deus que fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, assim um homem veio a ser um ser vivente. Então só o Senhor tem esse poder, só o Senhor tem essa capacidade de criação, meu Pai. Então somos gratos porque o Senhor nos deu a oportunidade de adorar um Deus tão perfeito e poderoso, semelhante ao Senhor. Queremos pedir perdão pelos nossos erros, nossas falhas, pecados e também pelo bem que nós podíamos ter feito e não fizemos, Senhor. Então nos perdoe pelas nossas fraquezas, Senhor. Fraquezas diárias, Senhor, que nós lutamos tanto contra para vencer nessa batalha espiritual que o inimigo tenta sempre nos derrubar, nos fazer desanimar. Senhor, meu Deus, agora eu quero apresentar, Senhor, cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo essa oração também está fazendo a sua oração, meu Deus, para que o teu Espírito, o teu Santo Espírito, Senhor, vem estar agora ouvindo a oração dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. São pessoas que confiam em Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. São pessoas que creem que o Senhor Jesus pode responder a sua oração. Pessoas que creem que Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho que leva o homem a Deus,
o único e verdadeiro mediador entre o homem e Deus. Então, essa pessoa, Senhor, está depositando a sua fé em Jesus, está fazendo a sua oração a Jesus Cristo. Então eu oro e intercedo por ela. Senhor Jesus, venha atender a oração dessa pessoa. Senhor Jesus, venha atender a necessidade dessas pessoas. Meu Pai, tantas pessoas que estão doentes, eu não canso de clamar pelos doentes, Senhor. Porque essas pessoas estão à beira da morte, Senhor. Estão prestes a deixar esse mundo, Senhor. E às vezes sem salvação, estão clamando por arrependimento, por salvação. Senhor, muitas pessoas serão curadas, Senhor, mas muitas também irão morrer, assim como morrem tantas pessoas todo dia. Mas o problema é morrer sem a salvação. O problema, Senhor, é morrer sem os pecados perdoados, Senhor. E só o Senhor Jesus pode perdoar. Então, Senhor, perdoa pecados, meu Pai. Porque o Senhor recebeu autoridade para perdoar pecados e autoridade para curar, meu Pai. Aquele que é da tua vontade de curar, que ele seja curado hoje, meu Pai, em nome de Jesus. Aquele que vai ser curado, Senhor, porque o Senhor tem o desejo que ele seja curado. Então ele seja curado, a irmã seja curada, o irmão seja curado hoje. E que ele possa contar o testemunho, que ele possa anunciar o evangelho. Mas, Pai, por mais difícil que seja, existem aquelas pessoas que irão, deixar esse mundo, porque ninguém se torna semente, ninguém vira pedra, O homem nasce com essa certeza que um dia ele vai morrer. Então essa pessoa, meu Pai, que infelizmente não vai receber a cura, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo, o porquê das coisas, mas que ela seja perdoada, meu Pai, e que ela seja salva, que ela possa ser uma pessoa que vá para o céu, Senhor, que ela receba o teu perdão. Pai, quero te apresentar em nome de Jesus as pessoas que têm diversas dificuldades, Senhor. Pessoas com dificuldade no lar, pessoas com dificuldade no trabalho, pessoas com dificuldade, Senhor, com seus filhos, com a sua filha. Satanás, através da droga, Senhor, tem aprisionado o filho dessa irmã, a filha, o filho desse irmão, a filha desse irmão, Senhor. E não tem dado paz, meu Deus, esse jovem, essa jovem está envolvida com droga, com coisa errada, está envolvida com o vício do cigarro, tem arrumado amizade, Senhor, que não é de Deus, amizade que só leva para o mundo, só leva para a prostituição, só leva para o uso da droga, do álcool, Senhor. Esse jovem que não respeita mais os seus pais, que põe o dedo na cara do pai, da mãe, que humilha seus pais, que tiveram tanto trabalho para cuidar quando era criança, para botar numa escola boa, Senhor, para levar para a escola, a doente, Senhor, tirar da boca para dar aos seus filhos, Senhor, para trabalhar um tanto, para comprar o melhor que eles podiam, a sua roupa, Senhor. Talvez não era o melhor que o mercado pode oferecer, que a loja podia oferecer, mas era o melhor que esse irmão e que essa irmã podia oferecer aos seus filhos. E hoje eles não valorizam o trabalho, que os seus pais tiveram com eles, Senhor. Mas repreende esse demônio, Senhor. Repreende essas falsas amizades que só querem fazer com que esse jovem despreze seu pai, despreze a sua mãe, Senhor. Dá discernimento do Espírito Santo para com esse jovem, meu Senhor. Para que ele venha ter noção do quão trabalhoso é cuidar de uma criança, de ter um filho. E às vezes, quantas são as mães que criaram seus filhos sozinhos?
porque o pai abandonou, o pai não quis mais, só engravidou e depois abandonou essa mãe. E ela teve tanto trabalho de cuidar dos seus filhos. Às vezes o pai abandonou por outra mulher e deixou os filhos jogados com a mãe. E a mãe teve tanto trabalho para cuidar, ou às vezes o pai faleceu e a mãe ficou sozinha, sem ninguém para ajudar, Senhor. Às vezes foi buscar ajuda do pai e da mãe e os pais viraram a costa. E essa mulher sozinha para cuidar dessas crianças, Senhor, com tanto sofrimento, recebendo humilhação, meu Deus. Tanta humilhação que essa mulher passou para cuidar dos filhos. E hoje os filhos, depois de adulto, meu Deus, fica virando as costas para ela, fica zombando dela, humilhando ela, porque ela não tem estudo, não sabe falar bem, não sabe se vestir bem, Senhor. Mas ela é uma mãe que ela sabe amar, ela tem muito amor no coração pelos filhos. E hoje os filhos que não reconhecem o sacrifício da sua mãe, né, tem um pouco de conhecimento, tiveram oportunidade de estudar, fazer uma faculdade, hoje despreza a velhinha que cuidou tanto deles, meu Senhor. Então que esses jovens venham ter a consciência de valorizar sua mãe e também o seu pai, meu Senhor, porque eu já vi casos do homem ser abandonado porque a esposa traiu e foi embora com outro homem e deixou aquele homem sozinho cuidando dos filhos, Senhor. E o pai não abandonou seus filhos, cuidou, trabalhou, saía cedo para ir para o trabalho. Chegava em casa, Senhor, ia lavar a louça, fazer a comida e deixar tudo preparado para o outro dia. E hoje esse filho, essa filha não reconhece o sacrifício dos seus filhos, dos seus pais, e eles dizem: ah, eu não pedi para nascer, mas não é bem assim, meu Senhor. As coisas não funcionam dessa forma. Então que o teu Espírito venha abrir o discernimento desse jovem para valorizar os seus pais que tanto se dedicaram no cuidado dos filhos. Sim, meu Pai, quantos são os velhinhos, Senhor, que hoje estão só, cuidaram dos seus filhos, deram de tudo para o filho, e quando o filho cresceu, o pai envelheceu, o pai foi ficando se debilitado, a mãe foi ficando debilitada, o pai e a mãe foi precisando de cuidado, se tornando criança de novo, porque o corpo do ser humano, meu Senhor, ele vai ficando vulnerável. O ser humano, quando envelhece, ele fica debilitado, ele começa a esquecer das coisas, ele já não consegue fazer o que fazia quando era jovem, o passo fica lento, fica devagar, meu Senhor. E aí o que seu filho fez, o que a filha fez? Colocou no asilo, porque não queria cuidar do seu pai, não queria cuidar da sua mãe, Senhor, que tanto teve cuidado com ele. A alegria de um pai é tão grande quando o seu filho nasce, quando a sua filha nasce. É aquela alegria de cuidar, de fazer enxoval, de comprar suas roupinhas, meu Pai, né? De amamentar, comprar o melhor, comprar o brinquedo e levar para a escola. Mas quando o pai envelheceu, o filho não valorizou, o filho deixou de canto, o filho desprezou. Quantas são as pessoas, meus pais, meu Deus, que estão velhas, jogadas, meu Pai, desprezadas, sozinha. Às vezes está morando sozinho, meu Pai, em condições, em condições insalubres, meu Deus, em condições extremamente, Senhor, assim, que você olha e você diz: meu Deus, como que uma pessoa vive nesse lugar, um lugar sem condição de higiene apropriada? Por quê? Porque o idoso não consegue cuidar da casa como cuidava quando era mais jovem, meu Senhor. Minha oração é por essas pessoas que estão desprezadas, pessoas que trabalharam e cuidaram tanto dos seus filhos, e hoje, quando elas estão velhas, não tem tanto a oferecer, os filhos desprezam, meu Pai. Os filhos são arrogantes, os filhos são egoístas, meu Senhor, e não ligam para os seus pais, não ligam para a sua mãe, e aquele velhinho está sozinho, tão carente, à espera
de uma ligação de seus filhos. O filho abandona, meu Pai, esquece que um dia ele também vai ficar velho, que ele também tem filho e que um dia também o seu filho pode abandonar, porque a Bíblia diz que a lei da semeadura é para todo mundo. Aquilo que o homem planta, certamente ele irá colher, Senhor. Então eu quero clamar por aqueles que são desfavorecidos, aqueles que são vulneráveis, meu Senhor. Aquele idoso que está doente, o filho não quer cuidar. Aquele idoso que são tantas as pessoas, os filhos, que maltratam os velhinhos, que batem nos velhinhos, Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia desse velhinho, Senhor, desse senhor, dessa senhora, que não tem condição de se defender, Senhor, e hoje são humilhados, apanham na cara, Senhor, recebe. A gente vê cada vídeo, Senhor, dos próprios filhos batendo na face do pai, humilhando, cuspindo na cara do pai e da mãe, Senhor, quando eles são idosos, Senhor, necessitados de cuidado, de amor e de carinho. Meu Deus, repreende esse demônio, esse mal, Senhor. A minha oração hoje, Senhor, eu sei que todos precisam de oração, mas o Senhor me tocou a orar, a interceder por essas almas vulneráveis, esses homens, Senhor, que trabalharam tanto, essas mulheres que trabalharam tanto para cuidar do seu filho, da sua filha, e hoje são tratados dessa forma. Então dá o livramento a esses idosos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, crendo, Senhor, que o Senhor vai agir em prol dessas pessoas que estão vulneráveis. Isso é o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus, e amém. Meu irmão, após nós fazermos essa oração pelas pessoas mais vulneráveis, eu peço que você entenda, meu irmão, que você queria ouvir uma oração assim mais específica para você, mas eu orei de uma forma geral para você, para o seu lar, mas o Espírito me tocou a orar por esses idosos que sofrem tanto na mão dos filhos que não valorizam os pais. São idosos que estão na mão de cuidadoras que não cuidam bem, que batem, que agridem. Eu quero que você, quando orar, apresente também esses idosos, meus irmãos, porque é tão difícil você cuidar de um filho e no final da sua vida você apanhar na face do seu filho que você tanto amou, você ser desprezado. Então, ore por esses idosos também, em nome de Jesus. Meu irmão, antes de nós entrarmos na meditação da palavra, eu quero pedir um favor a vocês em nome de Jesus, que vocês, irmãos, venham curtir o vídeo, que você venha se inscrever no canal, que você venha assinar ali as notificações, o sininho ali, irmãos, e você clique ali em receber todas as notificações. Assim o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo, que esse conteúdo é relevante, e assim ele vai indicar para outras pessoas, e assim nós vamos estar anunciando o Evangelho, a compartilhar o Evangelho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Desde já quero te agradecer em nome do Senhor Jesus. E a palavra de hoje, meu irmão, que eu quero compartilhar com vocês, se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E essa palavra que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, ele vai desmistificar algumas questões que estava tendo lá na igreja e que também serve para nós. Que é o que, irmãos? Uma vez que você entregou sua vida a Cristo, você é nova criatura. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, uma vez que você aceita e confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, meu irmão, significa que o seu passado morreu para Deus.
Deus não vai fazer menção dos seus pecados do passado. A partir desse momento, você se torna uma nova criatura. Não é você quem vive, é Cristo que passa a viver em você. Então, tudo que era velho se fez novo. Então, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque você é nova criatura. É Jesus que vive em você. Então, eu quero deixar bem claro para você, se Satanás, ele tenta te acusar pelos pecados que você cometeu antes de conhecer a Cristo, de entregar a sua vida a Cristo, ele está errado. E o pecado que você também cometeu depois que você conhecia Cristo e você infelizmente errou, o Senhor Jesus Cristo te perdoa. O Senhor faz nova todas as coisas. Então, não permita, meu irmão, que Satanás, ele venha dizer que você não tem mais jeito, que você não tem mais solução, que o seu pecado é de morte. Não existe isso, irmão. O pecado, Jesus vai te perdoar. Você entende? Então, mas você não pode viver uma vida de pecado e achar que, mas Jesus vai me perdoar. Não. Se você é salvo em Cristo, você todo dia você vai lutar para não errar, para não pecar. Você entende? Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, uma nova caminhada se inicia, uma nova vida, uma nova jornada. Então, se você nasce de novo, o que acontece? Uma pessoa que nasce, irmão, ela não sabe falar, ela não sabe comer, ela não sabe andar, ela vai se alimentar ali no peito da mãe, você entende? Então, ela nasce com a mente vazia, é assim nasce uma criança. Então, a partir do momento que você entregou sua vida a Cristo, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você nasceu da água e do Espírito Santo, que foi no batismo. E uma vez que você nasceu de novo, uma nova jornada se inicia. Então, quando você nasce, o que acontece? As suas práticas do passado, ela tem que ficar no passado. Se você roubava, você já não vai roubar mais. Se você é uma pessoa que se deleitava na prática da mentira, a mentira já não pode existir mais na sua vida. Se você era uma pessoa que passava os outros para trás no negócio, isso, você tem que abandonar isso, porque isso não é o que a Bíblia ensina. Então, quando a gente nasce de novo, a gente tem que aprender o que a Bíblia ensina. Por isso, a importância da leitura e da meditação na palavra de Deus. Se você é uma nova criatura, você tem que ser uma nova pessoa com novos comportamentos. Então, quando se inicia uma nova vida, se inicia um novo dia. Então, a partir do momento que você tomou uma decisão de servir a Cristo, de entregar sua vida a Cristo, a sua vida ela está reiniciando. Você está dando seus primeiros passos, né, no Evangelho, na vida nova com Cristo, na vida que caminha para a salvação e não para a perdição. Então, você precisa tomar algumas atitudes, né? Você tem que ter alguns comportamentos para fazer juiz, né, a sua nova vida. Então, o que acontece? Você vai ter que fazer o quê, meu irmão? Você vai ter que começar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Você entende? E como é que tem o crescimento espiritual, irmão Ronei? Primeiro, você precisa entender, meu irmão, que o crescimento espiritual ele é um processo contínuo. Ninguém nasce pronto. Todos nós vamos aprender uma coisinha de cada vez. Você entende? Então, desse modo, o cristão ele precisa, para alimentar a fé dele, para que a fé dele não morra, ele precisa ter uma vida contínua. Contínua no que sentido? Uma vida contínua na leitura da palavra e na oração. Se nós não orarmos, se nós não lermos, a nossa fé ela vai acabar morrendo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas se você não lê e não medita da palavra de Deus, que fé é essa? Se você não ora, é porque você não tem fé.
Se você ora, você tem fé. Se você lê a Bíblia, você tem fé. Se você medita na Bíblia, você tem fé. Então, para que a sua vida espiritual, ela cresça, ela tenha desenvolvimento e ela venha dar fruto, você precisa praticar essas duas coisas. Você tem que orar e você tem que ler a Bíblia Sagrada, meditar na palavra. Você tem que orar e você tem que meditar. É por isso que após a oração, eu sempre quero trazer um versículo para a gente estar meditando. Porque isso, a meditação, vai alimentar o nosso espírito. Você entende? A oração, a gente faz as nossas petições. E a leitura, a meditação da palavra alimenta o nosso espírito. Então, através da leitura da palavra de Deus, né, regularmente, praticamente todo dia, irmão, a sua compreensão de Deus, ela vai aumentar. E com isso, a sua oração, e com isso, você fazendo também a oração uma parte diária da sua vida, você entende? A sua vida espiritual vai dar um boom muito grande. Porque quando você lê a Bíblia e medita, você vai saber se dirigir a Deus, você vai saber como orar, você vai saber pedir as coisas para Deus e você vai saber também, principalmente, adorar o Deus, né, na beleza da sua santidade. A oração e a leitura da Bíblia, ela nos ajuda, ela vai te ajudar a se aproximar mais de Deus, se tornar mais íntimo de Deus. E você também vai criar mais força para resistir às tentações de Satanás. Porque quando o diabo vier te tentar, você vai lembrar do que está escrito na Bíblia. Igual Satanás foi tentar Jesus lá, né, no deserto, Jesus rebateu a Satanás com versículos da Bíblia, com escrito. Jesus diz, ó, tá escrito isso e isso. Você entende? Não só de pão vive o homem, não tentarás ser o teu Deus, né? E adorarás e irá se ajoelhar só diante do seu Deus. Você entende? Mas se você não medita na palavra, e como é que você vai resistir? Você está entendendo? Então, é de extrema importância a leitura e a meditação na palavra de Deus para uma pessoa que é nascida de novo. E aí, quando você tem essas práticas, o Espírito Santo ele vai começar a desenvolver em você, adivinha o quê? O fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito, meu irmão? É o amor, é a paciência, são várias coisas que são fruto do Espírito. E nele, quando você começa a ter o fruto do Espírito, você começa a entregar a sua vida a Deus, cada dia mais. E através disso, a sua vida e fé em obediência vai só aumentando. Então, através do fruto da obediência, da fé, nós começamos a exibir o amor de Deus pelo meio do nosso testemunho. Porque as pessoas vão ver que uma pessoa que ama, né? Eu não digo esse amor sexual falando. Eu digo amor ao próximo, em fazer o bem. Só pode vir de Deus. Você entende? A pessoa que ela é uma pessoa que tem o prazer de ajudar as pessoas, uma pessoa que não rouba, é só Deus que ensina essas coisas. Então é fruto do Espírito. Então a tua jornada espiritual, ela se inicia quando você entrega a vida a Cristo. Então ela precisa ser, né, carregada dessas duas atitudes de oração e a meditação na palavra de Deus. Tá bom, meu irmão? Você que se diz cristão, você precisa ter uma vida constante de oração e de meditação na palavra do Senhor Jesus Cristo. Assim a sua fé vai aumentar, você vai ter mais intimidade com Deus, você vai começar a dar frutos do Espírito, porque o Espírito Santo vai estar na sua casa, na sua vida, o lugar que você estiver, o Espírito Santo vai estar, Satanás não vai ter vez, Satanás não vai ficar na tua frente, porque o Espírito Santo é na tua vida. Quer vencer? Você quer vencer na vida? Tem o Espírito Santo na sua vida, meu irmão. E daí o Satanás não pode com você. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você no dia de hoje. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que essa palavra possa ficar no seu coração, meu irmão. Vida de oração e de meditação na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Agora, como para você receber a bênção apostólica, como ensina o apóstolo Paulo, quero que você estenda suas mãos, meu irmão, que eu vou dar a bênção apostólica no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo não esteja com você somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe, que seu dia seja mais que abençoado em Cristo Jesus, porque você é mais que vencedor em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe grandemente o seu dia.